Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no segundo episódio do Pode Contar e eu não podia deixar de trazer essa pessoa que é tão especial para mim, tão especial para o Stage, que é meu marido, que é meu sócio aqui no salão, meu sócio de vida, pai do meu filho, amor da minha vida, enfim. Então eu estou aqui com o Paulo e a gente vai fazer algumas perguntas que sempre aparecem, assim, algumas clientes perguntam como que é trabalhar junto com o marido, como é estar 100% do tempo juntos. Então a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês e é isso, espero que vocês gostem. E aí, tá animado? Vamos lá. Ele tá morrendo de vergonha. Não é minha praia, mas vamos lá. Ele tá sempre acostumado a ficar nos bastidores, né, fazendo a parte administrativa. E eu fico aqui toda aparecida, mas eu falei, não, agora vamos juntos. Então, para isso, eu trouxe algumas perguntas que sempre aparecem, então eu vou fazendo para ele, ele vai respondendo e assim a gente segue. Posso começar? Vamos lá. Bom, muita gente pergunta como a gente se conheceu. Você quer falar? Como que foi que a gente se conheceu? A gente se conheceu no Tinder, no jeito mais legal possível. A gente não tinha noção de como trabalhava o aplicativo, deixamos uma métrica totalmente incorreta e acabamos se conhecendo no acaso. O Paulo é de São Paulo e a gente não sabia mexer, e aí a gente foi dar match ele lá em São Paulo e eu aqui em Campinas. Ainda bem que a gente não sabia mexer, senão talvez a gente não tivesse se conhecido. Aqui tá uma pergunta, quem deu o primeiro match? Ele, porque quando eu aceitei já tava lá que a gente tinha dado match, então ele me viu primeiro. Desculpa, mas é verdade. Me conta, o que você pensou de mim quando você me viu pela primeira vez? Já vi que vai ser até terapia de casal isso. Eu acho que à primeira vista a gente não tem uma ideia real de tudo que pode acontecer. Eu lembro do que eu gostaria que acontecesse e por fim aconteceu o que eu gostaria que acontecesse, mas assim, podia ter sido só um caso de verão. Mas não foi. Estamos há 11 anos juntos, gente. Quando foi que a gente percebeu que ia dar certo? O relacionamento. Falando de relacionamento. Isso. A gente percebeu que ia dar certo quando eu vinha todo final de semana pra cá e não parava mais de vir. Eu percebi, até tava com uma amiga no dia que eu conheci, eu nunca fui muito romântica assim, mas quando eu vi ele chegando eu falei, nossa, que sensação diferente, assim, como uma certeza mesmo do que estaria por vir, assim. Não imaginei que a gente ia casar, ter filho, ter empresa, eu não imaginava, mas eu sabia que não ia ser só passageiro ali, ia ser uma coisa um pouco mais profunda. Bom, quando eu conheci o Paulo fazia faculdade de administração, porque ele já tinha tido um comércio, né? E eu queria que você contasse um pouco como que foi esse seu comércio antes, essa veia empreendedora, enfim. A minha primeira formação é gastronomia, então a gente por bem achou que ia ser legal abrir um comércio voltado para gastronomia, né, de comida. Então a gente teve uma pizzaria em São Paulo e ela durou 5 anos, só que só a noção de cozinha, sem a noção de administrar o comércio, culminou no fim do comércio. Então assim, foi o início e fim, porque lá a gente acabou quebrando por falta de conhecimento mesmo. Quando você fala gente, só para deixar claro que... Eu e meu pai. Eu e meu pai estávamos juntos e assim, mas a culpa é 100% minha, porque meu pai estava sendo representante ali, mas eu que estava cuidando. Então, foi um comércio que eu quebrei mesmo lá em São Paulo, por falta de noção, de parte administrativa mesmo. E com isso eu acabei migrando para voltar para a faculdade. Voltei, fiz administração e aí que o mundo foi desenrolando depois disso. Vai entendendo, acho que tecnicamente, como funciona, coisas né? diferentes. E me fala uma coisa que tem aqui. Quando você chegou, a gente tinha conversado tudo que eu trabalhava no salão da minha prima, né? E como era quando era essa época, assim, a gente se via todo final de semana, né? A gente se via todo final de semana e assim, existia zero interesse em ter um comércio novamente naquela época, não era a ideia, até porque quando a gente começou a sair eu ainda estava na faculdade, eu cursava ainda, a ideia era trabalhar em banco, coisas do tipo, não
nada voltado a ter um novo comércio, não tinha essa ideia, né? Essa ideia veio fluindo depois, né? Eu mesmo nunca tinha pensado assim, sempre, pelo contrário, sempre me esquivava. Ah, você tem vontade de ter seu salão? Nunca tive vontade, assim. Ele foi plantando a semente lá no futuro, dessa possibilidade da gente ter alguma coisa junto, mas também nunca foi uma ideia. Desde quando a ideia foi surgindo, assim, depois de uns 2, 3 anos de relacionamento, né? Perto do final da faculdade, né? Foi depois que ele estava se formando que a gente começou a ter a ideia de repente, montar alguma coisa. E aí tá aqui, né? Qual foi o momento? Você lembra que a gente pensou assim, dá pra gente ter o nosso negócio? Essa ideia sempre foi assim, por exemplo, por que você não tem o seu? Por que você não faz desse jeito? Ele era o meu maior incentivador. Eu sinto que você cuida, gerencia de um jeito interessante, você tem gestão de pessoas boas, pessoas te procuram para te perguntar as coisas. Então, na minha cabeça era nítido que você teria um salão. Não necessariamente que eu faria parte dele, mas que você teria o salão. Até porque essa parte de fazer gestão de pessoas na época era muito fácil para mim ver que você fazia. E fazia bem, né? Então, assim, talvez você não tivesse uma parte administrativa por trás daquilo, mas a parte de produção, de ser autêntica no trabalho, e cuidar daquilo. Era uma questão. Eu falei, desde quando surgiu a ideia de montar, eu falei assim, eu topo, desde que a parte administrativa fique totalmente sua, porque eu tenho zero habilidade para isso. Eu gosto de gente, não de números. Só o resultado final de números, mas gerenciar números não. É isso. Aqui tá falando, né? O que você viu em mim que eu ainda não vi, acho que é o que você falou, né? Você via todo o processo de trabalho. Eu via que você já tinha tudo. A parte toda que é essencial, que é essa parte que aparece para a câmera, hoje, de vocês trabalhando, tudo, você já tinha. Não que eu gostasse, mas já tinha. Era da sua essência ter isso já. Alguma coisa você foi melhorando no caminho, foi implementando, foi crescendo. O que você não tinha na parte administrativa, que era alguma coisa que eu tava. E você sabe que é uma coisa muito legal, assim, né? Que eu tive confiança 100% nele, da gente ter o nosso negócio, foi quando a gente estava no começo do namoro, assim, essa profissão dá um retorno financeiro significativo, e eu sempre me achei de guardar dinheiro, de fazer as minhas coisas. Ele falou, posso pôr numa planilha? Eu falei, nem sei o que é isso. Aí ele pôs tudo numa planilha e a gente viu que eu gastava muito dinheiro que eu não sabia para onde ia. E aí ele conseguiu organizar as minhas finanças, né? A gente namorando, nada a ver de ser juntos, assim. E aí eu descobri que eu gastava mais do que eu imaginava e eu falei, bom, se ele conseguiu arrumar as minhas finanças, acho que dá pra gente montar um negócio juntos também, né? Então foi isso. Eu não lembro disso. Você sabe quando foi que a gente bateu o martelo para montar um salão, assim, tipo, então nós vamos? Eu acho que foi de uma maneira assim meio natural. Eu estava trabalhando num lugar já assim há algum tempo e a gente vinha conversando, puxa vida, né? A gente podia juntar tudo que a gente tem agora e tentar abrir um salão. Eu me lembro que foi alguma coisa assim, foi algum lance de conversa, vamos agora que está com dinheiro, que a gente pode tentar fazer acontecer e assim, em contrapartida naquele meio tempo eu já tinha feito também uma especialização focada para salão e a gente fez uma planilha bem completa, inclusive, de como seria a vida do salão, se você daria conta de tomar conta do salão se fosse só você, se não tivesse mais nenhum funcionário. E aí naquela de fazer esse cálculo, essas 1000 planilhas que tinham dentro de uma só planilha, foi que a gente decidiu que dava para fazer, que era possível, né? E aí eu abandonaria o meu emprego e trabalharia pro nosso salão. E quando ele fala gente, é ele, tá? Eu não lembro de acompanhar, sim, a planilha e tudo mais, mas eu fui 100% na confiança daquilo que ele estava falando e fazendo, assim. Eu nunca tive contato com essa parte administrativa mesmo, nem sabia de termos técnicos, nada disso. Então, quando ele fez, foi Sebrae? Não, foi um... Senac? Ele fez um treinamento no Senac que era para profissionais da área da beleza, né? Ele tinha mais do que
que eu já tinha conseguido na Isso. faculdade. Era muito específico, né? Era mais alguma coisa voltada exatamente para aquilo. Para a área da beleza. E aí ele conseguiu trazer essa planilha para dentro de casa, baseado no faturamento que eu tinha como profissional do outro salão. Ele falou, ó, dá pra gente chegar até aqui, num salão assim, você sozinha, e isso funcionaria. E aí nós fomos atrás do salão, né? De ou a gente montaria, ou a gente investiria em algum que já estava rolando. Não foi de uma hora para outra, não, porque acho que foi um processo de quê? Quase um ano, né? Mas isso aí. E aí apareceu, né, uma oportunidade. Essa oportunidade que apareceu, que foi a primeira sala lá, ela na verdade já tinha aparecido como a primeira opção lá atrás, mas era uma opção que não era viável na época. A pessoa era muito caro na época. Valor, assim, a gente não tinha o dinheiro nenhum. Inclusive, quando essa pessoa decidiu, por fim, vender depois de quase um ano, 6 meses, um ano, foi que a gente também desenvolveu uma maneira de alcançar o dinheiro, que foi vender o carro. A gente abriu mão de bastante coisa ali, pegamos um pouquinho de dinheiro emprestado na época, e aí foi que a gente conseguiu o primeiro salão, e com isso foi pagando ele. E na época era um salão no bairro do Cambuí, aqui em Campinas. Era uma sala, num prédio comercial, no primeiro andar. Inclusive era a sala 8. Então muita gente pergunta do nome, Stage 8, porque eu sou de 88, ele é do mês 8 de 80, e o meu pai, que é uma pessoa que tem uma forte, né, referência pra mim, é do dia 18 do 8. E quando a gente foi ver a sala era número 8, eu falei, bom, eu não sei qual vai ser o nome, eu só sei que eu quero que tenha o 8. E aí por isso surgiu o Stage 8. A gente contratou uma empresa, né? Que fez essa questão dos nomes e tal, e aí a gente o 8 sempre estava presente, o que a gente ia trocando era o primeiro nome. E aí a gente achou que Stage... Tem gente que fala Stage 8, Stage 8. Inicialmente era para ser Stage 8. Mas aí pegou a mão de falar Stage 8 e aí acho que ficou até mais... Eu gosto legal de pronunciar. Mas assim, também... Stage 8, Stage 8, mas o 8 vem muito desse lugar, que a primeira sala era a sala 8. E aí a gente foi, e pra mim era um sonho aquele lugar, porque era muito bibelô, aquele salão bem, sabe, assim, de sonho mesmo. Montadinho. Bem montado, com decoração muito legal, assim, então era, nossa, nunca imaginei que eu teria algo intimista e parecido. Eu acho que isso era o que as pessoas mais falavam, né? De que parecia que a gente estava em casa, assim. Então foi muito legal, foi um processo muito legal, assim, que dá saudade até, né? Uhum. E a gente ficou lá, o quê? 3 anos? Só com a sala 8? Primeiro 3 anos, e aí... A gente pegou pandemia. A minha gestação. Depois de um ano, eu acho que eu engravidei. Não foi? A gente pegou a sala. Em 17? Foi 17? Final de 17? Então demorou, né? Mais. Foi final de 17 e você engravidou em 2020. Não, a gente teve o Diogo em 2020. Então foi um ano e pouquinho eu engravidei. E aí depois veio a pandemia, um mês depois. Mas lá foi um lugar muito abençoado, assim. A gente prosperou muito estando lá. Tanto que a gente pegou a segunda sala no mesmo prédio. No quarto andar. Que daí era 25. Era a sala 25, quase 8 se somar. É verdade. Né? E aí a gente ficou um ano com essa sala. Ficamos um ano. E deixa eu ver. Qual é a memória mais forte que a gente tem daquele tempo? Eu acho que tudo era inocente naquela época. Tinha pouco... Não existia um desejo tão grande de crescimento. Era muito legal porque a gente tinha conseguido ter um comércio. No final, o meu ganho como salário aumentou em relação ao que eu tinha no emprego que eu tinha. Você conseguiu tocar em frente o nosso comércio nessa parte, né? E algumas pessoas na época também compraram a ideia e acabaram vindo trabalhar com a gente. E então naquela época era tudo muito... Era mais diversão do que necessariamente um trabalho. Era uma brincadeira que dava resultado. Então assim, hoje é muito mais sério, as coisas são feitas de uma forma muito mais séria do que naquela época. Naquela época era uma brincadeira, assim, mas não fosse sério, né? Que não fosse levado a sério, né? Mas era mais gostoso, era mais leve, eram menos pessoas, então assim, era mais tranquilo. A sala estava lá, a gente ia, se divertia. A gente tinha muita hora, porque era prédio, então era seguro. Ele teve de trabalhar até meia-noite. Até meia-noite.
noite, então era outro E momento. tínhamos menos responsabilidades na época financeira falando, né? Então, Sim. Até de filho, né? Se for parar pra eu digo pensar, a gente financeira começou... incluindo filhos, né? Se eu colocar filho como uma responsabilidade financeira, que também é. Era mais leve, era mais tranquilo, assim, né? E aí a gente ficou 4 anos no total, né? Entre a primeira sala, a segunda sala, 4 anos. 4 anos. E foi quando a gente teve a ideia de vir para cá. A gente começou a procurar uma casa, né? Porque na verdade, assim, por incrível que pareça, eram 2 salas, era no mesmo prédio, mas a logística de ter 2 salas no mesmo prédio ficou horrível. E fora que a gente dispensava cliente por falta de acomodação mesmo, a gente não conseguia colocar as pessoas. Na agenda tinha espaço, mas a gente não conseguia aproveitar 100% daquele espaço porque não tinha como. Era difícil, o estoque ficava numa sala, na outra as pessoas trabalhavam, tinha que buscar o estoque na outra sala. A gente não tinha lugar para comer, assim, a gente tinha que comer ali meio junto com a cliente. Esses dias a gente estava lembrando aqui, ficava de costas para as clientes para a gente conseguir almoçar. Enfim, era gostoso, mas era mercado, porque a gente começou a crescer e não tinha onde acomodar. No final do ano, a gente pegava emprestado as poltronas do prédio, porque muita gente saía de férias e ficava aquelas poltronas, a área externa ali, a gente pegava emprestado para conseguir acomodar todas as clientes. E aí veio a ideia disso de vir para casa, para uma casa maior, né? Não necessariamente aqui. Também não foi uma coisa de uma hora para outra, né? A gente começou procurando Nova Campinas, caçamos bastante Nova Campinas, depois caçamos bastante Cambuí, mas Cambuí sempre apresenta o mesmo problema, que era a parte de estacionar carro. E depois abrimos o leque para o Taquaral, que também não era muito distante, se você levar em consideração que o ponto central fosse ali o antigo salão. Era 10 para lá, 10 para cá minutos, então acabou ficando... Vamos procurar num raio maior, porque senão não ia encontrar. E como foi dar esse salto tão grande? Foi assustador. Mas eu falo por mim, assim, eu sabia que ia ser desafiador, mas eu não tinha noção, assim, que seria tanto. Confesso, assim. Acho que eu estava muito confiante. Eu também estava. Estou até hoje, na verdade, muito confiante com tudo que a gente construiu. Mas na época a gente veio com uma ideia de que seria muito mais simples, no meu ver também, tá? Nessa parte administrativa, até porque eu não passava 100% de tudo que eu estava pensando para ela. Então, para mim, na minha cabeça era simples, a gente já tinha aberto o segundo salão, era só continuar. Mas vir para cá envolvia custos maiores, salários de outras pessoas, era diferente. A manutenção da casa que a gente não tinha lá na sala, só a manutenção dessa casa... Já era alguma coisa que dava uma diferença. Uhum. E você está aqui perguntando se a gente sentiu medo. Eu falo que a gente tem medo todos os dias, eu acho. Até hoje. Eu acho que isso é muito do empreender, né? Olha, eu tenho medo até hoje, até porque assim... Na época eu tinha medo porque era um comércio nosso. Se desse qualquer erro, a gente ia se virar fazendo outras coisas, mas era só a gente. Então era um medo só meu e dela. Hoje eu tenho um medo maior porque assim, eu tenho pessoas que dependem disso aqui dar certo. Sim. Então a gente tem medo não de fracassar, porque não existe medo do fracasso. Tenho medo de não conseguir continuar tocando para essas pessoas também continuarem indo em frente. Então, o nosso medo hoje envolve uma coisa que é muito maior, envolve outras pessoas no meu medo. Assim. É um propósito, né? A gente fala muito de propósito, você fica até emocionado, porque não é simplesmente ter pra gente, sabe? A gente acredita muito no coletivo, de todo mundo crescer junto, de todo mundo estar junto. Então, eu acho que é isso, assim, o medo vem de todos os dias, não do fracasso, mas disso, assim, tipo, de todo mundo estar vivendo e realizando as suas conquistas, os seus sonhos pessoais, enfim. Acho que isso é o que nos motiva, eu acho. Até porque sair daqui e trabalhar em outros lugares, a gente consegue. É possível. Sim, assim, essa é a parte mais simples da equação. A parte difícil da equação é colocar todo mundo para trabalhar em outros lugares e a gente fechar aqui. Sim. É isso. Chorei, achei que eu não ia chorar. Enfim. Cadê? Como é pra você cuidar de uma parte que ninguém vê? Então, a
pessoal acha ruim, eu acho maravilhoso. Difícil pra mim é estar aqui. Ele tava assim, gente, eu vou responder assim de bate pronto, mas como assim? Como assim? Eu não gosto de estar aqui, não gosto, esse não é o meu papel, não é minha praia aparecer para quem está produzindo. Mas as pessoas gostam, existe né? Você sabe disso. a parte por trás da câmera, que é a parte que tem que ser feita, que é o trabalho que ninguém gosta de fazer, mas eu gosto, porque eu não gosto de estar E aqui. que bom que eu tenho ele que gosta, porque essa parte que ele faz eu particularmente não gosto, acho chato. E ele pega no meu pé para que eu esteja ali inteirada do que está acontecendo, mas eu confesso que eu fujo, assim, não é Eu já algo... tentei inúmeras vezes fazer parte da frente, mas eu não consigo. Então, cada um no seu quadrado mesmo. E eu acho que é por isso que a gente tem uma parceria tão legal, assim. Porque cada um sabe o seu papel, o quanto é fundamental em cada setor ali. Um é complementar ao outro, não tem um melhor que o outro, é complementar. O que você acha mais difícil e mais gratificante do seu papel? Acho que isso já deu um spoiler. A gente falou bastante sobre isso, né? É difícil a gente ter tantas pessoas hoje com a gente, até porque na sala, por exemplo, que éramos em 3, 4 pessoas, você conversa com 3, 4 pessoas, você, por exemplo, marcar uma reunião com 3, 4 pessoas individual ou com todo mundo, aqui não precisa fechar, não precisa vir numa segunda-feira, não preciso tirar todo mundo de casa, a gente fecha meia horinha da agenda de todo mundo ali e resolveu. Hoje é um marco de tentar fazer uma reunião, porque, por exemplo, você vai ter que tirar ou todo mundo de casa num dia de descanso, ou você vai ter que fechar a agenda de 20 pessoas. E às vezes não bate, né? Mais tirar outras pessoas que não têm agenda de casa para vir para cá, que talvez não estivessem preparados para aquilo, que tem também os afazeres de casa. Então, assim, essa é uma parte mais difícil do jogo. E o gratificante? O gratificante é estar crescendo. A gente está o tempo todo crescendo. E eu vejo que pessoas que começaram com a gente, que não eram tão grandes ainda, já são pessoas enormes. E ver, assim, a gente sempre disse que a gente não espera que as pessoas fiquem conosco assim a vida inteira. Até porque nas suas profissões a gente espera que as pessoas cresçam. Sim. E crescer na profissão de vocês ter um salão, ser chamado cada vez para lugares maiores, entendeu? Então, assim, eu acho que é gratificante ver como o nosso salão cresceu com o tempo e é gratificante ver os funcionários também crescendo com o tempo. Isso é muito legal. Eu gosto. Eu estava pensando nisso hoje. É nato da gente, a gente gosta de ver as pessoas se dando bem. As pessoas, tem gente que tem comércio e fala, não deixa crescer, porque isso é horrível. Não, isso é errado. Isso é um dos valores pra gente, assim, que é inegociável. A gente cresce, o Paulo tem uma frase que é muito dele, que ele fala, melancia é grande, dá pra todo mundo comer. Isso aqui é gigantesco. Como é trabalhar juntos dia a dia? Se a gente já brigou em ambiente de trabalho? Acho que não lembro. Qual o motivo briga? O motivo da briga, entendeu? Então, a gente já brigou? Não é briga, a gente discute coisas sobre o salão. Nós somos sócios de uma empresa. Então, algumas vezes tem decisões que têm que ser tomadas. Então, decisões a serem tomadas relacionadas à empresa têm que ser discutidas, inclusive aqui, não em casa. Em casa a gente resolve coisas sobre a casa. Técnica. Então é isso, eu acho que brigar não, mas discutir. Não, a gente discute sobre assuntos pertinentes à empresa. Então, assim, do jeito que eu cuido da parte administrativa e ela da parte da frente de produção, tudo, né? De criação, algumas vezes eu preciso discutir algumas coisas com a Jaque que são da parte administrativa e ela precisa conversar comigo sobre coisas da frente, não necessariamente do trabalho dela, não preciso saber como ela vai fazer uma mecha, mas gestão de pessoas, entendeu? Que isso nós fazemos juntos, então... Sim. As pessoas gostam mais de conversar com ele, não sei porquê, sou tão doce. Tem alguma coisa que eu faço no trabalho que te irrita? Eu tô falando, sou uma pessoa super tranquila. E o que você mais tem orgulho da nossa parceria? A forma como a gente consegue confiar um no outro e desenvolver o trabalho, você desenvolvendo o seu, eu desenvolvendo o meu, e eu acredito que você está fazendo 100% do seu, e eu estou fazendo 100% do meu, e eu acho que isso é a parte que mais eu tenho muito orgulho me deixa feliz. Eu também. Eu acho que a gente tem muito respeito um pelo outro,
E eu tenho uma admiração, assim, muito grande por ele, assim, de tudo. Assim, e a gente veio para cá, não para esta casa, mas para este mundo juntos, com este propósito que segue até hoje. De você desenvolver a parte que você não quer desenvolver, que é a minha, e eu desenvolver a minha parte que não quero desenvolver, que é a sua. É isso. Eu acho que a gente tem muito orgulho da gente. Né? Eu tenho muito orgulho da gente. Aí aqui tá mais bastidores. Deixa eu ver. É isso? Mais bastidores. Tem um outro papel aqui. Mas eu vou falar assim. Como é o nosso dia real aqui dentro? É bem tranquilo, né? Mas assim, não, tranquilo no sentido de ele ficar na frente, fazendo a parte administrativa e eu nos atendimentos. Eu sou cabeleireira aqui também, né? Então no dia a dia eu exerço a função. A verdade é que é fácil, porque a gente praticamente não se encontra durante o dia. Cada um tá fazendo alguma coisa e tá correndo o dia inteiro. Então às vezes não dá tempo nem de almoçar, porque na rotina dos atendimentos, juntos, né? Às vezes não dá. Então, quando eu falo tranquilo, assim, não tem alguma coisa pontual, mas é correria mesmo de salão, assim, né? Acho que a gente já falou sobre isso, como as decisões são tomadas, tudo decidido sempre nós dois, em conjunto. Isso é um comércio com 2 sócios, entendeu? Não importa se eles são um casal, se eles são amigos, nós tomamos a decisão do que tem que ser feito aqui em conjunto. Juntos, sempre. Sim. Já brigaram por motivos que envolviam o salão e não conseguiram deixar no salão e acabaram levando para casa? Eu acho que ele é mais educado nisso do que eu. E eu já levei ele e falei assim, Jaque, isso não é para ser discutido aqui. Ele é muito mais racional e consciente nesse lugar do que eu. Os inícios são complicados, por serem coisas novas. Então, o início do salão, do primeiro salão, pode ter trazido alguma informação que foi para casa, mas era muito mais difícil, porque lá era muito mais simples. Mas vir para casa, por exemplo, trouxe muita informação pra gente que teve que ser debatida em casa, coisas que de repente a gente não concordava. Sim. Então, assim, é raro, tá? Mas tem bastante coisa que às vezes vai para casa, assim, em momentos, tá? Obrigada, não quero tocar. Me ofereceram água, gente. Eu acho que nisso ele é mais educado. Até porque as informações que vão para casa para serem debatidas raramente são informações de uma área de produção que nem você. É mais administrativo. É uma parte que é minha, entendeu? Então, assim, não que eu não quero dividir com ela, até porque eu já falei mais de 1 milhão de vezes para ela que, assim, não dá para ser uma pessoa ausente no meu assunto. Você tem que minimamente entender do que está sendo feito. Até porque a vida, a gente não sabe para onde a vida vai levar a gente. Eu fujo, gente. Ele já brigou comigo. Aí, uma das brigas é isso. ele me pede pra ficar mais assim. Hoje eu entendo mais, mas eu já fugi muito, muito mesmo desse lugar. Agora é mais parceria aqui. O que você acha que é o segredo da nossa relação? Eu tô me sentindo naquele negócio do TikTok, o pessoal para no... Qual é o segredo da relação de vocês? A gente falou bastante disso aqui nessa conversa de hoje. Eu acho que confiança e respeito é o essencial. Eu tenho... Não só pro comércio, tá? Tô falando pra vida mesmo, E admiração, né? Eu acho que se você não tem admiração pela outra pessoa, dificilmente isso vai dar certo, assim. Eu admiro você 100%. Eu já falei que isso é recíproco. Isso aqui é terapia de casal. Se alguém te perguntasse quem é a Jaque como esposa, o que você diria? Essas perguntas. Já que é o amor da minha vida, já que é a pessoa que eu encontrei para ser minha alma gêmea. A gente descobriu isso muito cedo. As conversas que a gente tinha desde sempre foram muito iguais, a gente tinha ideais iguais, então assim... Quem é que dorme com o ventilador ligado, faça chuva, faça sol, gente? Exato, só nós dois. É isso. Independente, a gente... A Isabela tá atrás aqui da câmera fazendo careta. E o Diogo também. E agora meu filho também, leva isso com ele. Mas a gente sempre deu muito match, assim, que a gente fala, os opostos se atraem, mas eu acho que não ficam. A gente tem muita coisa em comum. A gente não foi os opostos que se atraem. Pelo contrário. A gente foi os dispostos. É isso aí. Porque eu acho que toda relação no final é sobre isso, né? Essa disposição que a gente tem que ter de dar certo.
E eu acho que a gente era mais velho, a gente já sabia o que a gente queria, a gente já tinha passado por outros relacionamentos, então não vou dizer que foi fácil, não é fácil a palavra, porque existem os percalços da vida, mas foi uma coisa trabalhada no diálogo, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que é isso, assim, se eu tivesse que descrever uma palavra, talvez seja, além do respeito e tudo mais, é a conversa. A gente sempre teve essa abertura e foi desde o começo. A gente, ó, se o que não tá bom, tem que falar pra gente ir ajustando. Que é aquilo que ele tá falando de ser uma decisão, né? A gente escolhe fazer com que dê certo. Aqui é muito legal que tá falando o Paulo fora do trabalho, né? Vocês veem ele todo assim, parece que ele é uma pessoa palhaça que fala palavrão, de 10 palavras, 11 é um palavrão. Eu não falo mais palavras. Agora ele é um ser espiritualizado. Ele tá tentando. Não, ele tá conseguindo. O meu filho me cobra também. O Diogo cobra. Pai, não pode falar palavrão. É verdade. Então vocês não conhecem esse lado dele, assim. Daqui do salão o pessoal sabe mais. Então me fala um pouco desse seu lado. De onde vem essa expansividade? Tem zero expansividade, eu nunca quis Zero. ser o centro das atenções de relação a nada, assim, eu sou... Ele é italiano, gente. Sou eu. A gente fala alto, né, italiano, a gente fala alto. A gente briga, mas eu não brigo pra brigar de nunca mais se falar. Eu brigo pra defender o meu ponto. Mas eu não acho nem que você é expansivo nesse sentido da briga, assim. É de ser expansivo do jeito de falar mesmo. A gente vai fazer uma reunião, sempre tem um palavrão, sempre. Nesse lugar, assim. É porque o palavrão faz parte da existência, né, gente? Eu acho ótimo. Qual mania sua que eu vivo reclamando? Eu não vivo reclamando. Sei. Não, né? Não tem uma mania que eu pontual assim. Nada que seja agora, assim, de bate-pronto. Também não consigo pensar. Não sei. Se você não estivesse aqui no salão, o que você acredita que estaria fazendo? Que coisa, hein? Se eu não tivesse o comércio? Ou se eu não tivesse você na minha vida? Porque as coisas estão... E aí, Isabela, você que elaborou os dois, olha lá. Que loucura. Se eu não tivesse com você na minha vida, eu estaria viajando de moto pelo mundo, tentando descobrir alguma coisa que eu ainda não sei. É interessante. E eu não estou dizendo que isso é a melhor coisa do mundo, eu só... Dormindo nos quartinhos meio... Eu não sei para onde que a vida ia levar a gente se não tivesse acontecido isso. Eu me lembro de conhecer a Jaque num fim de relacionamento que não era tão recente, mas eu dizia para mim, eu falava, chega, relacionamento não mais, tenho uma moto, vou sair viajando o mundo. Só que não. E olha que viajar o mundo não é uma das coisas que eu mais gosto de Eu fazer. quero viajar o mundo agora, ele não quer. Meu sonho é ter um motorhome, gente. E meu filho também. O meu filho também, ele fala, mãe, vamos pegar um motorhome, mas ele não quer. E para onde a vida de trabalho teria me levado? Também não sei, até porque, primeiro que eu não sou de Campinas, eu sou de São Paulo. Então, assim, provavelmente eu estaria trabalhando em alguma empresa voltada para a área administrativa, ou de repente Eu acho que ele dando teria aula, comércio, alguma coisa do tipo. Ou dando aula, ele é um bom professor. Talvez, mas eu acho que ele tem essa veia de empreendedorismo. Eu acho que ele tentaria de novo. Não sei se de repente em restaurante, alguma coisa, mas eu acho que ele tentaria de novo. Acima de tudo, que vocês saibam, o comércio existe porque a Jaqueline existe. Porque não existe o comércio sem ter uma pessoa que entenda daquele comércio. E quem entendia deste comércio não era eu. Eu entendia da parte administrativa que servia para qualquer comércio. Que ele sempre falou disso, né? E eu nunca me vi nesse lugar. Porque quando a gente é cabeleireiro, a gente tem dificuldade de se reconhecer nesse lugar. E ele sempre pontuou isso pra mim. Ele falou, viu? Só funciona porque você sabe executar isso aqui. Se alguém... Eu só não sei fazer unha. Mas de cabelo, se alguém faltar, eu faço. Então, isso era uma coisa que ele sempre falou e eu nunca tinha me visto nesse lugar, assim. Então, hoje eu tenho mais clareza também dessa posição que hoje eu tô, muito porque ele me trazia muito esse lugar, assim. Alguém tem que conhecer disso. E eu vejo até na nossa área de salão, assim, muitas vezes não dá certo porque os donos acabam não tendo alguém, assim, né, que faz essa parte da produção mesmo, né? Então, acho que é isso, assim. E eu queria ser veterinária, né? Mas eu não sei se eu seguiria. Então, eu acho que eu trabalharia com pessoas, de alguma maneira. Eu não sei exatamente o que, mas teria que ter gente no meio.
Pode continuar? A vida com o nosso baixinho, com o Diogo. Como a paternidade te transformou? E eu vou chorar só da pergunta, porque fala de filho. Eu sou essa pessoa. O Diogo me leva para lugares especiais a todo momento, né? Então, assim, foi inicialmente bastante difícil para mim, até porque, não porque a gente não sabia, porque isso já havia sido conversado numa das inúmeras conversas que a gente sempre teve, que quem fazia a parte do dinheiro em casa era a Jaqueline. Então, assim, a Jaque ela é funcionária do salão, assim como qualquer cabeleireira é, entendeu? E eu também, mas o meu salário é fixo aqui. Quem tem a possibilidade de ganhar mais é a Jaque. Então, a gente já sabia que quem cuidaria do Diogo seria eu. Então, assim, eu fui pai em casa direto. Eu brinco com o Diogo, falo, filho, você ainda não dormiu uma noite sem que eu não tivesse presente. Então, assim, é gostoso pra mim, é desafiador, porque eles são gremlins, né, cara? Mas é muito gostoso, é delicioso. E acompanhar o desenvolvimento, tudo do Diogo. E o Diogo, Vira a gente, né? Sim, ele transforma a nossa vida, é muito legal. E eu acho que eu não mudaria de nada, assim, nada do que aconteceu, eu faria igual de novo. Só acho que, assim, eu sempre falei pra Jaque uma coisa, eu sempre gostei da fase seguinte. Eu sempre gostei da fase seguinte. Quando ele nasceu, a gente tinha pouco entrosava pouco, ele entrosava mais com a mãe, faz sentido. Foi passando os anos e ele ainda entrosava com a mãe. Então, assim, ele ainda é a criança da mãe. Embora ele brinque mais comigo hoje em dia, mas ele é o motivo da minha falta de sono e eu gosto. O motivo da falta de sono anteriormente eram outras coisas, hoje é ele, então. Mas é uma falta de sono compensada. É porque você tem um recíproco, né? Eu gosto. Então você faz e você de também tudo que eu faço. recebe. Eu não faço por obrigação absolutamente nada do que eu faço. Eu gosto de estar onde eu estou e eu gosto de estar com ele. E quando ele foi para a escola pela primeira vez, foi mais trabalhoso para mim do que para as outras pessoas. Sofreu. Para as outras pessoas é só ir para a escola. Eu falei, não é só ir para a escola. Foram 2 anos comigo. Não é ir para a escola. Como ir para a escola? E eu fiquei feliz quando ele não tinha saído da lista, mas ela não estava atualizada. Ele queria, mas não queria. E eu gosto quando ele está de férias, eu fico com ele em casa. Eu gosto de estar em casa com ele. Ele é super parceiro, assim. É aquilo que ele falou, né? Quando a gente decidiu ter filho, eu sabia que eu teria que voltar logo e ele que ficaria com a criança. E eu falo que até isso foi tão maravilhoso, Deus é tão perfeito mesmo, porque eu atendia mulheres que estavam vivendo puerpério e eu estava trabalhando. E aí eu chegava em casa e ele reclamava das coisas que as minhas clientes reclamavam. E eu entendia os maridos porque eu já tinha saído de casa, já estava trabalhando com a cabeça já em outro lugar, né? Então, eu acredito que eu tenha ajudado algumas mulheres nesse processo porque eu fazia o papel inverso daquilo. E quando ele chegava em casa, ele tinha as questões da maternidade, né? Da maternidade não, né? Da parentalidade. Quem é pai e mãe não tem essa coisa. Mas que dentro de uma sociedade é muito mais comum na mãe, dessas reclamações do tempo, da falta do tempo, de você não conseguir ajustar as coisas da casa, a criança ali, dessa demanda. E ele falou uma frase uma vez que eu acho que eu até falei pra ele, que me chamou a atenção, que é a que mais as minhas clientes reclamam. Eu cheguei, assim, contando, né, do dia do salão, e falou, nossa, eu só queria ter um papo de adulto. Eu só queria ouvir uma música de adulto. E aquilo ficou tão marcado, porque é isso, ele fica ali na função, a música é infantil, os desenhos são infantis, é só no universo infantil. E ele me trouxe isso, eu falei, nossa, que privilégio que eu tenho de ter um cara tão incrível que faz esse papel tão lindamente, assim, e o quanto eu, vivendo do outro lado, posso contribuir também com as minhas clientes. Esse lugar do tipo, ó, não é que seu marido não tá nem aí, é que a vida tá acontecendo lá fora também, sabe? Então, foi uma troca muito rica, assim. Não é que não existam casos desse tipo. Claro, tô falando de um cenário normal, né? Porque não é normal o pai não tá ali, ou enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas dentro de uma construção normal, foi interessante, assim, pra gente. Acho que você já se respondeu o que você mais ama na nossa rotina com o Diogo.
Eu gosto de como as coisas precisam ser relativamente mais certas do que antigamente, né? Então, assim, não existia uma certeza. O Paulo é fã de rotina, o Paulo gosta. Eu gosto de... sou chato, eu gosto de viagens planejadas. Eu não gosto de sair e no meio do caminho para ir para um lugar, vamos passar em outro lugar. A gente vai passar naquele lugar que a gente já combinou. Porque daí no meio do caminho eu descobri que tem outra coisa legal e que dá tempo da gente fazer. E ele quer morrer. Eu gosto de... Mas ele cede muitas vezes. Eu gosto de saber o que a gente vai fazer, eu gosto de ter uma noção do que está acontecendo. Eu gosto de rotina. Acho que eu sou meio criança, afinal. Acho que eu gosto da previsibilidade, que foi uma palavra que eu aprendi com as crianças. É isso. Crianças gostam de previsibilidade. É isso. Aí agora, pra finalizar, é um bate-bola de casal. Coisas da Isabela, dá uma olhada. Eu vou fazer um dia com você, Isabela. Eu não vou olhar porque vai ser fogo do meu olho. É assim, ó. Quem é mais? E aí a gente tem que falar, ou eu ou você, juntos. Tipo, a gente tem que apontar, tá? Então vamos lá. Quem é mais engraçado? Quem é mais ciumento? Eu acho que eu também. Embora assim, não sou muito ciumenta. Quem é mais romântico? Eu sou romântico pra caramba. Quem trouxe flor a última vez pra casa fui eu. Eu É acho verdade. que eu sou mais romântico. Mas eu falo mais. Então defina um romântico aí com vocês. Quem é mais organizado? Com certeza. Quem é mais preguiçoso? Mais dorminhoco? Quem cozinha melhor? Se for o sorvetão do final de Sorvetão ano, do é final do já. ano sou eu, mas acho que é no modo geral. Então... Nos outros 364 dias, pode ser eu. Demora mais pra se arrumar? Eu. Mais vaidoso? Acho que... Tô na dúvida. eu acho que ele é mais vaidoso. Eu acho que é a Jaqueline. Vamos ter que concordar e Vamos concordar e discordar. Quem é mais racional? Eu. Com certeza. Mais brincalhão? Acho que o Paulo. É tudo eu? Ué. Faz piada sem graça. A Jaqueline. Porque as minhas são sempre engraçadas. As pessoas que não entendem a brincadeira. Dirige melhor? Eu. Não? Temos que definir o que é dirigir melhor, né? Eu dirijo melhor. Pé de chumbo não dirige melhor. Claro que dirijo, sou pilota de fuga. É mais festeiro? Eu. Com certeza. Sempre deixa pra última hora? Jaqueline? O Paulo. Jaqueline? Eu. Quem falou eu te amo primeiro? Eu. Foi ele, gente. Quem é mais caseiro e quem gosta mais de sair de casa? Eu gosto mais de sair de casa. Eu gosto de ficar em casa. Nossa, me ajuda. Comentem aqui. Que é bom às vezes sair, sabe, espairecer, conhecer lugares novos. E a pergunta que não pode faltar, sem pensar muito. O que é beleza pra você? Nossa, de tantas formas que você pode interpretar isso. A primeira que vier na sua cabeça. A gente está falando de quê? De você? Não, o que é beleza? O conceito de beleza mesmo. O que é beleza pra você? Que difícil isso. Beleza é muito grande, gente. Não, se a gente estiver falando de relacionamento, a beleza é a durabilidade de um relacionamento e o companheirismo. Se a gente estiver falando de um cenário, beleza pra mim é ficar olhando pro mar, ou pro mato maravilhoso, um pôr do sol ou um nascer de sol. Se a gente estiver falando do comércio, beleza, é o comércio dando certo, todo mundo trabalhando. Mas bom, eu posso encontrar alguma coisa que está no meio disso tudo, convergendo, que seria estar com você. Então a beleza está com você. Não foi combinado. E é isso. Ele é a pessoa que eu mais confio, assim, 100%, assim, em tudo da minha vida. Eu sou muito apaixonada por você e eu sou muito feliz com tudo que a gente tem construído. Eu te amo muito. Eu também. E é isso. E fim. Aí você corta, né? Essa parte não vai cortar, né? A Isabela tá assim, aí tem que mandar aqui. Se vocês gostaram, comentem, curtem, compartilha. O meu filho assiste as coisas na televisão é assim, ó. Se você gostou do que eu falei, Curta aqui. dê um like. Dê um like. Se você gostou do que a gente falou, faça um comentário. É isso, gente. É isso. Se vocês gostaram.
gostarem, compartilhe com alguém. A gente foi muito honesta. A gente nem pensou em nada disso aqui. A Isabela Ninguém trouxe as passou perguntas. pergunta nenhuma, foi sacanagem. É isso. Eu já tinha lido, mas assim, na hora é diferente, né? É isso. Muito obrigada.